Chamamos, então, para compor a nossa mesa, o candidato à Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito Fernando Haddad, o candidato a vice, professor Gabriel Chalita, e a atual vice-prefeita Nádia Campião. Agradecemos muitos jornalistas que foram convidados pelo Cinesp e estão presentes. Bom, gente, dando prosseguimento à nossa mesa, com satisfação, temos o atual prefeito Fernando Haddad, Gabriel Chalita, nosso eterno secretário, e a secretária atual de Educação, a Nádia Campião. Sejam bem-vindos, estamos à disposição. Muito bom dia a todas vocês. Eu queria agradecer ao Cinesp pela deferência de nos convidar a todos para essa conversa, uma conversa rápida, mas oportuna e muito importante pelo momento que o Brasil vive. Agradecer a presença dos meus secretários e vice-prefeitos, né? Candidato Chalita, que está na nossa chapa, a Nádia, que é atual vice-prefeita e comanda hoje a Secretaria Municipal de Educação. E, em primeiro lugar, eu tenho feito isso em todas as reuniões com servidores, agradecer o Serviço Público Municipal pelo muito que tem feito pela cidade. Um período complexo da vida da cidade e do país, uma queda muito acentuada da arrecadação em função da recessão, e o que eu percebi do Serviço Público é que o Serviço Público reagiu mais do que à altura à crise, de maneira que nós estamos atendendo mais e melhor as pessoas, os paulistanos aqui da cidade de São Paulo. O que eu noto é que nós conseguimos enfrentar de maneira muito altiva, né, contrariamente ao que vem acontecendo com outros entes federados, nós estamos enfrentando de maneira muito altiva a situação econômica, ampliando os serviços essenciais da Prefeitura. Todos os serviços foram ampliados na Prefeitura de São Paulo, sem exceção. Se você olhar para a assistência, para a educação, para a saúde, o transporte público, a cultura, os serviços foram todos ampliados e qualificados, né? Gostaríamos de... Obviamente que todo governante quer fazer muito mais, mas tem uma frase do Mujica que eu sempre gosto de repetir porque eu acho que ele honra uma tradição progressista. Falta muito, mas falta menos. Eu acho que em São Paulo nós podemos dizer isso. Falta muito ainda, mas falta menos do que faltava em 2012. Gostaria também de registrar que lamento a não participação de alguns candidatos a esse debate. Acho importante conversar com lideranças educacionais da cidade. A cidade só vai mudar mais pela educação, educação no sentido amplo do termo. Não é educação só que se realiza na escola, é educação que se realiza na cidadania. E queria também agradecer o fato de estar falando depois de uma companheira da qualidade da Luísa Erundina. Sobre isso, eu gostaria de dizer que vou defender até o final a participação da Erundina nos debates. Acho um absurdo. Não é verdade o que estão dizendo, que a lei impede
a participação dela. A lei não veda a participação da Erundina, desde que haja acordo de 3/5, se não me engano, 3/5 dos candidatos com mais de 10 deputados. De maneira que, como eu e os Russomanos estamos a favor, se mais um, ou Marta, ou Dória, aceitassem a participação dela, ela poderia enaltecer a cidade com a sua experiência, sendo a pessoa honrada que é, tendo feito o governo honrado que fez. Então, eu acho que ela acrescentaria muito se ela pudesse participar, e assumo o compromisso. Até o final, nós vamos fazer todo o empenho e gestão para que ela participe. Até por... O tema mais delicado que eu quero tratar com vocês, se me permitirem, é a contradição que existe hoje no país, não em relação a pessoas, a partidos, porque isso se resolve pela política. O que está em contradição no país hoje são duas visões de país e duas visões de cidade. Por que eu digo isso? Eu passei pelo Ministério da Educação, fiquei quase 8 anos no Ministério da Educação, 7 como ministro. E tudo o que aconteceu no Ministério da Educação foi a ampliação do investimento público em educação. Todo mundo acompanhou a expansão das universidades federais, o fim do vestibular, a expansão das escolas técnicas, a criação do Fundeb, que incluiu a educação infantil e o ensino médio dentro do Fundo de Financiamento da Educação. Todo mundo acompanhou a criação do Piso Nacional do Magistério, que não afeta diretamente a nossa vida em São Paulo, porque é o piso nacional, mas afeta a vida da nossa categoria no país. E se vocês lembrarem, quanto ganhava um professor no interior do Nordeste, né, vocês vão lembrar que o piso, né, hoje, ainda que insuficiente, representou um avanço extraordinário para a educação das regiões mais pobres do país, que contaram com o aporte da União para complementar o valor que pagavam. Ou seja, nós realmente tivemos um avanço muito importante. Como foi conseguido isso? Foi conseguido mediante 2 mecanismos que ampliaram muito o investimento em educação no Brasil. Primeiro, foi o fim da DRU da educação. A DRU é a desvinculação de receitas da União. Durante o governo Lula, nós acabamos com a DRU da educação e a educação resgatou o que tinha perdido pela emenda constitucional que desvinculou os recursos da educação. Então, recuperou o patamar mínimo da Constituição de 88. Mas isso não era mais do que a nossa obrigação, recuperar o patamar mínimo de 88. Depois disso, eu e o Chalita como presidente do CONSED, e eu como secretário executivo e depois ministro, nós construímos o Fundeb com dinheiro novo. Nós não fizemos como o governo Fernando Henrique fez com o Fundef. O Fundef era uma redistribuição do mesmo recurso. O Fundeb não é a redistribuição do mesmo recurso. Além de incluir educação infantil e ensino médio, nós aportamos 10% a mais da soma de todos os fundos para que a gente tivesse condição de suportar a expansão e a valorização do magistério pela criação do piso que afetou as regiões mais pobres do país. Isso permitiu que o nosso orçamento da educação saltasse de 20 para 100 bilhões de reais em poucos anos. Muito bem, mandamos o Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, a iniciativa inicial do governo era fixar o patamar vetado pelo plano anterior, que era de 7% do PIB. Vocês lembram da campanha que foi feita em 2001 para aprovar 7% do PIB para a educação? Quando o Lula mandou o novo Plano Nacional de Educação, como havia pedido de derrubada do veto do Fernando Henrique, nós encaminhamos com 7%. Mas houve uma intensa mobilização da sociedade para subir para 10%. E a presidenta Dilma sancionou 10% do PIB para a educação. O que nós estamos... Aqui, no município, eu vim com a experiência do Plano Nacional de Educação. Eu fui o ministro que tive a honra de encaminhar para o Congresso Nacional o projeto de lei do novo plano.
viemos para São Paulo e aprovamos o primeiro plano municipal de educação da história da cidade. E uma coisa importante, as diretrizes do nosso plano, elas estão muito atuais, porque elas lidam com financiamento, fixa 33% da receita para a educação, o que é inédito na história de São Paulo, e poucas cidades brasileiras investem 33% em educação. Ele prevê redução do número de alunos por sala de aula, ele prevê uma série de mecanismos com cronogramas muito bem definidos, para a gente, na década da educação, conseguir atingir, primeiro, a questão do acesso, porque sem acesso não dá para falar em qualidade. A gente, às vezes, falava da escola pública dos anos 50, esquecendo que ela atendia 5%, 10% da população. Qualidade é acesso também, né? Uma criança fora da escola, você vai falar de qualidade do quê? Se a criança não está nem na escola. Então, acesso é qualidade, mas não é só a quantidade que vai compor a qualidade. A quantidade é uma dimensão da qualidade. A qualidade é você valorizar o profissional, dar autonomia para a escola tem que ganhar autonomia, é angariar o apoio das famílias. A gente sabe o quanto a gente depende do envolvimento da família para ter resultado no nosso trabalho em sala de aula, e isso é muito importante, dialogar com todas as dimensões da cidade. Às vezes a pessoa fala, a faixa de ônibus me prejudicou, porque agora no carro eu estou levando 10 minutos a mais. Mas a mãe poupar 1 hora por dia no ônibus, a mãe trabalhadora, é dedicar essa hora a mais para o filho e acompanhar o filho. Então, você tem dimensões de uma cidade. Quando a gente instala a praça Wi-Fi na cidade toda, a gente sabe que a questão da conectividade é uma dimensão importante da educação para o jovem, para a criança poder se apropriar da vida pública. A cultura, né? A descentralização das atividades culturais, a instalação de cinema nos céus, tudo isso faz parte de um projeto educacional, mas que projeta um horizonte. Coleta seletiva é educação. Às vezes a gente fica encapsulado nas nossas... Coleta seletiva é educação ambiental. Ter universalizado em todos os distritos a coleta seletiva é educação. Está trocando a lâmpada de LED na periferia para as mães, para as professoras poderem chegar em mais segurança em casa, são dimensões de uma cidade educadora, que não podem ser desconectadas, né, da escola. A escola é o centro da educação, mas o que orbita em torno da escola é tão importante para a educação quanto a própria escola. E a gente não pode descuidar dessas dimensões. Então, esse fortalecimento da autonomia da escola é um processo que tem que marchar, que tem que continuar. Nós temos que empoderar a comunidade escolar. Isso significa os profissionais, o corpo discente, os estudantes, mas também envolver cada vez mais as famílias, que tem que ter tempo livre para isso, para poder dedicar os seus filhos àquilo que as nossas mães dedicaram para a nossa educação. E, às vezes, a mãe trabalhadora quer e não consegue se envolver por condições materiais adversas. Nós temos que criar esse ambiente educador. Quando a gente leva a universidade para o céu, tem uma dimensão, fala, quantas vagas vão ter? Nós temos capacidade instalada para 1.000 alunos universitários por céu. Então, nós podemos ter uma universidade municipal. Aí alguém vai dizer, mas a gente não tem que cuidar da educação básica, mas isso é cuidar da educação básica. A gente está formando professores, tanto formação inicial quanto formação continuada. A gente vai qualificar os cursos de formação ainda mais, para que a gente tenha uma formação continuada que efetivamente represente um impacto em sala de aula. O problema todo é que existe uma PEC hoje, que talvez seja, eu acho que é a PEC do fim do mundo, que é a PEC 241. A PEC 241, porque às vezes as pessoas ficam no epifenômeno, sabe, e não olham a essência do que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, por meio desse Congresso, é uma espécie de Assembleia Nacional desconstituinte. Porque se a PEC 241 for aprovada, significa que presidente, governadores e prefeitos, por 20 anos,
não vão ter que manter congeladas as despesas sociais, os investimentos sociais. Vocês já imaginaram, com tantas deficiências, com tanta necessidade de ampliação dos serviços, com tanta gente ainda excluída daquilo que é direito constitucional, a saúde, a educação, a assistência, a moradia, a cultura, você congelar por 20 anos, em termos reais, porque só pode aumentar a inflação, você congelar por 20 anos, em termos reais, o investimento social, como nós vamos cumprir o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação? Porque essa lei vai se sobrepor a todas as demais, porque é um texto que é uma emenda constitucional. Então, você não vai poder invocar uma lei municipal que conflita com o texto constitucional. Todo esse esforço que nós fizemos de aprovar o Plano Nacional e o Plano Municipal vai por água abaixo. Às vezes a gente se divide em torno de coisas que são importantes, mas diante da relevância do que eu estou dizendo, eu acho que os campos no Brasil estão estabelecidos em torno dessa questão. Ou seja, essa questão de como nós vamos superar a crise, que é uma questão fundamental, não é superar a qualquer custo a crise, porque cada um tem um jeito de fazer. E o jeito que está proposto hoje é um jeito que vai representar um retrocesso como nunca se viu no Brasil em termos de direitos sociais. É uma real ameaça aos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Então, hoje, por que eu saúdo a deputada Erundina, por exemplo, não só pela história, mas pelo presente, porque nós estamos no campo hoje que é contra essa PEC. Essa PEC vai representar um enorme retrocesso. Eu tive um episódio essa semana que é muito relevante. Vou dar esse exemplo. Vocês sabem que eu renegociei a dívida da cidade de São Paulo. Ela caiu de 72 bilhões para 46 bilhões. E isso não foi sem dor, porque mesmo tendo aprovado a lei complementar que permitia a redução da dívida, quando o Joaquim Levy entrou no Ministério da Fazenda, ele barrou a regulamentação. Nós poderíamos estar até agora com a dívida no patamar de 74 bilhões de reais. Nós tivemos que entrar com uma ação judicial para obrigar o governo a regulamentar a lei já sancionada. O que o juiz pediu? Uma declaração, uma certidão negativa da Previdência. Para ter a certidão negativa da Previdência, havia uma exigência formal, o encaminhamento, não precisava aprovar nem nada, era uma lei, uma exigência formal, o encaminhamento de uma lei sobre Previdência no município de São Paulo. Eu liguei, deixa eu concluir o raciocínio, depois vocês vão ou aplaudem. Aí eu liguei para algumas lideranças sindicais e falei, eu estou encaminhando essa lei por exigência formal, não tenho nenhuma pressa, porque nós precisamos discutir ela oportunamente, mas ela vai por exigência formal e conseguir na justiça derrubar a nossa dívida de 74 para 28 bilhões, 46 bilhões a menos, o que nos permitiu continuar na campanha de valorização do serviço público, porque todas as carreiras, sobretudo, nem falo da educação, porque eu não gosto de fazer demagogia, a gente fez alguma coisa pela educação, mas não fez tudo o que queria, mas a saúde, que estava há 8 anos sem reajuste, a gente pôde dar um apoio para o serviço público de saúde. Um médico da prefeitura, com 20 anos de serviço, estava ganhando menos de R$5.000, contra 12 das OS. Um enfermeiro estava ganhando menos de R$2.000. Então, nós tínhamos que dar uma resposta, e a redução da dívida permitiu. 2 semanas para cá, eu vi uma confusão estabelecida, que chega a mim, né, quando existe um ruído na rede, até porque o Chalita, a Nádia são muito atentos, e falaram, estão misturando a PEC 241 com a lei que você encaminhou ano passado do Sampaprev. Eu falei, por isso não, chama as lideranças do sindicato que eu vou retirar o Sampaprev da Câmara Municipal para restabelecer o diálogo com a categoria. Isso foi feito ontem, porque o que eu fiz ontem, pedindo a retirada do projeto, é um compromisso que eu já tinha firmado, de que nós não íamos, no último ano de governo,
abrir um diálogo sobre uma questão que exige fôlego, que é a questão da previdência pública e sua sustentabilidade. Mas eu não quero também que pessoas usem da confusão entre uma coisa e outra para acusar um governo que sempre buscou o diálogo na construção de políticas públicas e nos colocar em lados diferentes nessa questão. E não existe isso. Nós temos compromisso em construir com diálogo, né? Às vezes, nós não precisamos concordar em tudo, mas nós temos que ter uma mesa permanente para estabelecer as políticas públicas para a nossa rede. A nossa rede é valorizada como é na cidade de São Paulo porque ela tem uma construção de base. A gente nota o orgulho que as mães têm de terem seus filhos conosco na nossa rede. A gente vai a campo e as pessoas dizem, olha, eu estou muito feliz com o cuidado que meu filho está tendo, seja na creche, seja na EMEI, seja no SEI, seja na EMF. A gente nota que existe um carinho da população paulistana com a nossa rede. E isso é porque ela tem uma história que precisa ser respeitada. Dou outro exemplo. Tínhamos aí uma questão jurídica para superar sobre a possibilidade de convocar pessoas em ano eleitoral. E hoje essa questão da lei eleitoral está muito... Está todo mundo com medo do que o TRE pode fazer. Então, eu quero assumir aqui publicamente que assim que terminar a eleição, esse ano, logo depois da eleição, já está pronto o PL da criação dos novos cargos de supervisores da rede em função da expansão. E a Nádia, junto com a Secretaria de Negócios Jurídicos, já superou também uma outra, contornou também uma outra dificuldade jurídica, que era chamar os diretores de escola para que comecem as suas atividades no ano letivo de 2017. Isso também já está providenciado, tá certo? Eu estou citando esses exemplos para mostrar que nós vamos ter percalços pela frente. Mas se a gente souber construir a política na base do diálogo e botar a boa vontade à frente das eventuais desconfianças, a gente vai construir políticas públicas robustas. Não sei quanto tempo tenho ainda, só para me pôr... Não está contando aí? Tenho 10 minutos, obrigado. Mas voltando ao tema que nos trouxe aqui, o que eu entendo é que hoje nós estamos numa encruzilhada no Brasil. E se nós quisermos continuar avançando na educação, eu citei vários exemplos de políticas exitosas, né, na questão de fortalecer a autonomia da escola, de ampliar a educação infantil, de levar a universidade para o céu, de estabelecer uma mesa permanente de negociação. Estou recebendo aqui que a nomeação sai em 2016 ainda, né? O Marcos Rogério, para o exercício de 2017. Obrigado, Marcos. Então, a nomeação sai esse ano também. Mas eu termino fazendo uma reflexão sobre o que eu considero ser, talvez, o desafio que esteja na ordem do dia. Nós já temos um plano municipal de educação. Esse plano municipal, ele, de certa maneira, foi festejado, na minha opinião, pela maioria das pessoas. Quem lê o texto do Plano Municipal de Educação, nota que ali tem avanços significativos. Se a gente cumprir aquelas metas, nós vamos efetivamente construir uma rede melhor e um sistema de ensino melhor para a nossa cidade. Agora, ali tem uma dimensão que não pode estar em lei, que tem que estar no gesto, que tem que estar na atitude. E, na minha opinião, eu acho que a gente tem que ter uma dimensão da escola que nós temos que procurar fortalecer cada vez mais, que é a participação das famílias na vida dos estudantes. Essa participação se dá de duas formas diferentes. A primeira delas é desonerar a escola daquilo que não é a sua atribuição. Muitas vezes a escola faz o papel, um papel que tem que ser feito pela assistência, que tem que ser feito pela saúde, que tem que ser feito por outras pastas do governo. Quando você desonera a escola
de responsabilidades que são de outras áreas de atuação do poder público, a escola tem mais foco naquilo que é a sua responsabilidade, que é o direito de aprender, consagrar o direito de aprender. A segunda tarefa importante é aquilo que me referi no começo, é o envolvimento das famílias. E o envolvimento das famílias não é só uma questão subjetiva. Tem uma dimensão objetiva do envolvimento das famílias, que é criar condições para que os trabalhadores da cidade de São Paulo tenham tempo, tenham condições de se envolver com a educação dos seus filhos. É evidente que nós temos um bônus por aproveitar, que é o fato de que as mães hoje são muito mais escolarizadas do que eram 20 anos atrás. E quando a mãe e o pai são mais escolarizados, eles, mesmo que não queiram, vão contribuir com a educação dos seus filhos. Vão ampliar o vocabulário, né, vão falar de forma diferente, vão ter, eventualmente, um pequeno repertório em casa, vão ter um acervo de livros. Isso tudo já gera um ambiente, no seio da família, muito mais propício para a educação. Mas a dimensão intersetorial da educação tem que ser reforçada. Nós temos que cada vez mais apostar que a ampliação da escola de tempo integral, que a interação da escola com os equipamentos de cultura, de esporte, de saúde, que a interação nos casos de alta vulnerabilidade, a interação com a assistência, que nós temos muitas famílias vulneráveis que precisam do apoio assistencial fora da escola, que isso precisa acontecer de forma coordenada para que a educação continue galgando os degraus da qualidade. E eu penso que nós temos uma oportunidade no cumprimento do Plano Municipal de Educação. Eu acho que se a gente perder o foco do Plano Municipal de Educação, a gente vai se dispersar, vai dispersar a energia e não vai poder superar as dificuldades que a gente ainda vive. Mas se a gente tem um foco no nosso plano, que, na minha opinião, é dos mais avançados aprovados no país que chegaram ao meu conhecimento, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro de avançar. No que me diz respeito, eu peço atenção, né, para o fato de que nós vivemos, nesses 4 anos, o pior momento econômico dos últimos 100 anos. A recessão dos últimos 2 anos foi de 7%. Isso impactou fortemente a administração. É muito difícil a gente conseguir comunicar para as pessoas, como gestor público, como quadro político, o que é navegar em águas tão revoltas como foram esses 4 anos. Foi dramática a situação econômica que nós vivemos. Mas nós contamos com uma equipe de primeira na Prefeitura de São Paulo. Nosso secretário de Finanças é da casa, é um auditor da casa. Nosso secretário de Negócios Jurídicos é um procurador da casa. Estou dizendo isso para demonstrar também o quanto nós nos apoiamos no serviço público para enfrentar esses desafios. E o resultado é que, ao contrário de muitas cidades e estados que estão numa situação hoje muito complicada, inclusive próximos de nós aqui, uma situação muito complicada, em nenhum momento, em nenhum ano, a gente deixou de avançar. Alguém dirá, podia ter avançado mais. Nós seremos os primeiros a concordar. Mas passar esse período sem que em nenhum ano, a gente tenha deixado de fazer um gesto na direção do fortalecimento do serviço público, eu acho uma coisa relevante. E uma estrutura importante, uma plataforma importante, para que nós possamos, num momento de maior prosperidade econômica, avançar ainda mais. Porque eu acho que a base desse avanço foi fortalecida. Não é que a base foi preservada. Ela não foi apenas preservada. Nós preservamos o que nós recebemos e nós fortalecemos essa base para dar voos mais altos quando a situação econômica do país permitir, o que eu espero que aconteça muito brevemente. Mas o apoio inestimável que nós tivemos nesse período foi o que permitiu a gente, em nenhuma área da educação, e eu diria, em nenhuma área do governo, ter nenhum retrocesso
sob pretexto da crise econômica. Nós nunca invocamos a crise econômica para justificar atraso, porque não houve atraso. O transporte público avançou, os equipamentos da saúde estão sendo entregues, a educação avançou, a cultura avançou, o urbanismo avançou, as finanças avançaram com a renegociação da dívida. A gente procurou avançar e não invocar a crise para dizer, não dá mais para fazer. Porque mesmo na crise, dá para fazer. Dá para fazer com transparência, dá para fazer com lisura administrativa, dá para fazer com enfrentamento, dá para fazer, mesmo na crise. Então, eu acho que a criação da controladoria também é uma coisa que a gente deve preservar como servidores públicos, o fato de ter uma controladoria com autonomia para investigar e se imiscuir nos assuntos do município, para buscar eficiência, buscar probidade. Isso foi um ganho também muito importante e, às vezes, a gente não passa despercebido, sabe, a criação da controladoria. A controladoria foi criada em 2013, quer dizer, como um gesto na direção correta de que nós teremos administrações transparentes, robustas do ponto de vista da lisura, né? E eu hoje posso afirmar que nós vamos terminar um governo que honrou a camisa, vestiu a camisa, suou, viveu momentos difíceis, superou seus desafios e entregou para a cidade uma cidade melhor. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, boa sorte para todos vocês.